Não. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um Perenity Week. Hoje, o nosso tema desse painel vai ser IA com responsabilidade, como gerar valor em auditoria, riscos e cibersegurança. Tá? Espero que todos aqui presentes se divirtam, escute os insights valiosos que a gente tem aqui dos nossos convidados. Como vocês sabem, a gente adora bater papo, adora contar situações, adora falar a respeito de temas que estão bombando no momento, tá? Mas, é claro, não é só porque o tema está bombando, mas a gente tem que falar a respeito de como tratar, de como ser responsável com determinada disciplina e como que a gente vai seguir dali para frente, tá? Sei que esse tema a respeito da IA com responsabilidade, né, como gerar valor e tudo mais. Hoje, todo mundo fala de como IA gera valor e tudo mais, tanto para a área de riscos, auditoria, produto, infra, segurança da informação, mas o ponto-chave, né, os dois pontos chaves ali, se é assim que eu posso dizer, seria tanto o como agregar o valor, mas fazendo com responsabilidade. Tá? Então a ideia nossa hoje aqui é mostrar um pouquinho disso para vocês. E como vocês já sabem, né, como a gente faz sempre aqui no nosso bate-papo, para quem já segue a Perenity, esse é o 5º evento Perenity Week, então significa dizer que tem 5 anos que a gente executa essa atividade, que já me conhecem, a gente combina a regra do jogo antes, né? Então é o seguinte, pessoal, as perguntas que vocês fizerem, eu vou passar a informar aos nossos painelistas lá para o final da agenda, lá para os 20 minutos finais, 25, para que eles possam elaborar um raciocínio em cima do tema que a gente está conversando aqui agora, tá? Para não ficar interrompendo. Porém, se for uma pergunta muito pertinente ao momento da resposta e o painelista não estiver falando a respeito do que você perguntou, eu vou interagir ali e vou colocar a questão para eles. Quaisquer questões que a gente não responda no momento desse webinar, a gente manda para vocês depois as respostas por e-mail e tudo mais, tá bom? Então, fiquem tranquilos, aproveitem aqui o bate-papo e a gente vai lendo assim que possível, tá bom? Segundo ponto, eu vou deixar os nossos painelistas se apresentar. Né? Hoje eu estou aqui com o Vitor Izu, estou aqui com o Ricardo Logan, estou aqui com a Alessandra Martins. Eu acho que hoje, né, a novidade do evento é o Logan, porque é uma pessoa que ainda não participou. O Vitor Izu, para quem segue, ele já participou de eventos com a gente, a Alessandra também já participou, já não é a primeira nem a segunda vez, mas o Ricardo é a primeira vez que ele participa, então é um painelista que a gente procurou entender ali o cenário dele, gostei muito do perfil e a gente trouxe para vocês. Como vocês sabem, quando a gente gosta do perfil do participante, a gente tenta trazer as pessoas mais engajadas aí para vocês. Então, o Ricardo é a novidade, né? Ricardo, eu tô aqui nesse Ricardo e no Logan, né, cara? Eu preciso decidir se eu quero chamar só de Logan ou só de Ricardo. Qual você prefere? O que ficar mais à vontade, para ficar mais tranquilo para você. Na verdade, acho que
Eu acho que só a família praticamente que me chama de Ricardo. O mercado de cyber mesmo, todo mundo conhece como Logan. Eu tô no mercado já há muito tempo, a galera me chama como Logan mesmo. Então Mas fica vamos lá. à vontade. Pessoal, hoje eu normalmente começo, né? Que todo mundo também já sabe da brincadeira. Normalmente eu fico como a primeira figura que está aqui. Sempre que tiver ao meu lado, vai começando, né? Ou então, lógico, sempre pelas damas. Só que como hoje você é a primeira vez que você participa com a gente, eu vou fazer diferente, tá, pessoal? Eu vou deixar o Ricardo, o Logan, se apresentar primeiro, e aí depois nós vamos para a Alessandra, depois para o Vitor. Tá bom? Pode ser assim? Fica à vontade, pessoal. Se apresenta aí, Logan. Opa. Primeiro, obrigado pelo convite, obrigado a todos aí da Perino pelo convite. Um prazer estar com a Alessandra, estar contigo, Roberto, Vitor, enfim. E com todo o público que está com a gente aqui hoje, né? O pessoal me conhece como Logan, estou no mercado há muitos anos na parte de pesquisa em segurança ofensiva, né? Já trabalhei em órgão público por muitos anos. Quando eu digo órgão público, de polícia militar mesmo, do estado de São Paulo aqui, né? Então, trabalhei também em bancos, vários bancos aí, enfim. Já fiz muitas pesquisas em segurança ofensiva que foram publicadas em eventos no Brasil e ao redor do mundo, tudo quanto é lugar que vocês possam imaginar, Estados Unidos, Chile, Argentina, Colômbia, Uruguai, Costa Rica, enfim, todas as pesquisas voltadas para a segurança ofensiva. E recentemente eu estava trabalhando por um bom tempo agora na última empresa que eu estava, era setor financeiro, né? Mas resolvi empreender, montei uma empresa de segurança ofensiva aí, que é parceira da Perinity, né? A gente está aí com bastante serviço de segurança ofensiva, né? E é isso, eu estou no mercado há um bom tempo, meu viés é muito técnico, mas tenho bastante experiência nessa área também de cyber com IA, que é o que está alavancando aí muitos negócios, tem muita oportunidade, tem bastante coisa acontecendo quando a gente fala de segurança em IA. Então, espero contribuir com alguma coisa hoje. Com alguma coisa, está sendo modesto, mas tudo bem. Pessoal, vou deixar a Alessandra se apresentar agora. Alessandra, fica à vontade. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Alessandra Martins, também já trabalho aí, já temos uma parceria aí de longa data com a Perint. Eu venho da área de infra, né? Mas digamos que meu trabalho aí mais conhecido em São Paulo é na área de governança, tanto de cyber, de tecnologia, de privacidade. Eu chamo de tech compliance, né? Toda a parte de conformidade de tecnologia, não só privacidade, não só cyber, mas toda a parte também de IA responsável, da questão ética de IA, que o pessoal fala de IA responsável e esquece que começa na ética, né? Eu sempre coloco isso que é a principal diferença. Nos últimos anos também, nos últimos, acho que 5, 7 anos, trabalhei por vários tipos de empresas, seguradora, startup, SaaS, educação, saúde, mas nos últimos anos venho me dedicando aí à área financeira, né, como consultoria de third party, de preparação para certificação, criação de programas, né, de privacidade, de segurança, enfim, preparando o pessoal aí para certificar nas empresas ou auditando terceiros aí, toda essa parte de cadeia aí de relacionamento. E é isso, bom, também espero contribuir aí um pouco com essa visão América Latina. Hoje eu já quase não atendo no Brasil, já praticamente trabalho só para fora, mas ainda tenho aí um pé no Brasil, a empresa também está aí com a parceria com a Perint aí no Brasil. Bacana, mais uma vez, obrigado, Alessandra, por participar aqui dos eventos da Pirinit, tá? É sempre bem-vinda, sempre agrega com muitos insights, com muitos temas aí que são extremamente relevantes para a gente. E mais uma vez, né, assim como parceiro de, de Perinity Week, de GRC Talks, de The One, né, que a gente convida porque tem uma visão do mercado dele ímpar. A gente convidou o Vitor Izu. Vitor, fica à vontade para se apresentar, por favor. Obrigado, Roberto. Prazer estar aqui com vocês, né, colegas aí, Logan, Alessandra, Roberto. É, Aparentemente eu sou o mais mortal aqui, né, dessa plenária.
A minha expertise, assim, é mais em GRC, tá? Eu tenho aí alguns anos de experiência no agronegócio, muito voltado também para a agroindústria, tá? É muito segmento ali voltado à produção de energia, alimentos. Atualmente eu trabalho numa indústria de energia, né, de produção de etanol de milho. E o meu desafio, né, assim como vocês, eu estou sentado na cadeira, né, com todos esses temas bombardeando aí as nossas áreas, assim como a área de negócio, a área de auditoria de riscos, tem também essas nuances de entender, né, níveis de maturidade que a gente precisa ter para quando estiver adotando inteligência artificial, né? Então, eu particularmente sempre me inscrevo nos webinars, né, da Perint ali, tem muitos temas assim que realmente trazem insights, são assim realmente válidos de pessoas, todas as perspectivas e segmentos, né, que a Perint pensa ali, escolhe a dedo. Então, um prazer estar aqui com vocês. Bacana, muito obrigado mais uma vez, tá, Vitor? É lógico que a gente faz um discurso aqui para o pessoal que está assistindo e tudo mais, mas o Vitor, de fato, nos atende sempre, sempre que a gente convida, nos atende muito bem, tá, pessoal? Então vamos lá, vamos para o nosso bate-papo, vamos para o tema. O tema é IA com responsabilidade, como gerar valor em auditoria, riscos e cibersegurança. Mas como bem disse, porque assim, né? É por isso que eu gosto de conversar. Eu sempre falo para o pessoal que bater papo com pessoas inteligentes, que gostam do que fazem, que estudam muito, é sempre muito legal. Por quê? Porque a gente não bate papo na apresentação, naquilo que a gente quer demonstrar um pouquinho, a gente já começa com pontos inteligentes. E a Alessandra, numa fala dela ali, ela colocou, né, pô, a responsabilidade, mas tem algo que vem antes, né, que é a ética. Ale, você consegue dar esse briefing para eles a respeito, começando com a ética, para depois a gente ir para essa responsabilidade? Essa parte é uma parte interessante. Eu até submeti artigos, né, defendendo artigos sobre a questão de ética em IA, porque a pessoa acha assim, eu contrato a IA, não, depois eu ensino para ela o que é ética. Não. Primeira coisa é, para que eu contratei ou para que eu estou desenvolvendo essa IA? E aí a ética está justamente intimamente ligada nesse propósito, nessa finalidade. Para que eu quero usar a IA? Aí é onde mora a ética. Porque nem tudo que é, digamos, tecnicamente viável é moralmente aceito. Não é porque eu posso fazer que eu devo fazer. Né? Eu tenho a tecnologia disponível, por exemplo, que é uma coisa que as pessoas esquecem, por exemplo, no AI Act. Se você olhar o AI Act, você vai ver que mass weapon, ou seja, armas de destruição em massa e tudo aquilo que diz respeito ao uso militar, não está dentro da lei. Ou seja, a ética ali, ela disse assim, olha, até essas finalidades aqui, esse uso pretendido, a lei regula. Veja bem, quando o tema é armas, aí o tom muda. Por quê? Porque aqui é interesse do Estado, é interesse dos países, é a proteção dos países e tal. Então, a ética está muito ligada com essa finalidade de uso. E aí as pessoas dizem assim, não, no final a gente treina o modelo para ele saber o que é ética. Amigo, se ele já começou, se você já começou a construir ou adotar um modelo com um fim que é questionável, não espere que você vai corrigir o modelo no final, colocando, eu vou colocar uma camada de RAG, vou colocar uma camada de, não sei, de Red Booster, vou refinar, vou botar um fio. Não vai adiantar. Você já deu uma finalidade errada, a sua intenção já começou errada para o que você quer usar a IA. Então, vai ficar difícil corrigir. Né? Resumindo, já começa com a intenção para a qual você quer usar a IA. Você tem que ver, isso aqui é correto, é eticamente aceitável para que eu quero usar essa IA ou não? Começa o impacto daí. Né? Gosto porque, vendo você falar esse ponto, e aí eu vou puxar um pouquinho aqui para o Logan,
com a sua deixa. Por quê? Porque quando a gente fala de que a gente vai executar um trabalho, assim como o Logan executa, né, do ataque e tal, como que você faz isso, Logan? Eu sei que existem técnicas, várias técnicas para fazer esse tipo de trabalho, né, dos testes e tudo mais. Existem lá os modelos. Você hoje já está adotando a IA para essa finalidade, para extrair o melhor dos testes? E aí, quando a gente fala nesse sentido, e o público tem muito na cabeça esse cenário de ataque, né, é, ofensivo, como algo que é do mal, né, teoricamente. Do mal porque, pô, vou fazer um teste de invasão, o cara que ataca ali é sempre um cara que conhece muito e tal, pô, será que ele não usa isso para algo ruim? E aí, como é que você nortearia essa galera que está aqui assistindo a gente e que se interessa muito por essa parte de cyber, dessa configuração, né, de colocar essa parte da IA, configurar, ensinar essa ética para ela para um tema que é tão complexo quanto o cyber, né? Uhum. É um ponto interessante. Esse primeiro acho que dá só dois centos anteriores, que é assim, né? Eu já estou um pouquinho velho, eu sou da época que assim, você não pagar, você não tinha uma área assim profissional para quem é pentester, né? Então, hoje a gente tem a felicidade de ser contratado para fazer aquilo que a gente gosta, né? Isso virou um mercado, já tem Uhum. muitos anos, mas eu sou de uma época que você não tinha isso, assim, você não vislumbrava trabalhar com pentest, né? Mas quando a gente olha hoje, o uso da IA para facilitar, para acelerar algumas atividades em cenários de pentest, você tem que ter justamente essa preocupação, né? Hoje a maior demanda que a gente tem, eu vou falar primeiro de mercado brasileiro, tá? A maior demanda que a gente tem é prompt inject em cima de chatbot. É testar chatbot para tentar extrair informação. Só que quando a gente chega e fala assim, beleza, eu preciso usar agora IA para também escalar outros tipos de serviço. Particularmente, aí é uma opinião particular minha, eu ainda sou muito da geração que gosta de fazer as coisas na mão, sabe? Mas é óbvio que assim, a gente tem que se adaptar. A IA tá aí para a gente utilizar. Se a gente não utilizar, a gente fica para trás. Então, eu vejo muito uso de IA para facilitar processos durante um pentest. Então, eu vou fazer um pentest num. Imagina que a gente é contratado para fazer um pentest que a gente chama de black box, onde a gente não tem informação nenhuma sobre o cliente e a gente precisa conseguir comprometer esse cliente. Eu posso aproveitar a IA justamente para ganhar tempo em algumas etapas. Existe uma etapa que a gente chama de recon, que eu tenho que pegar e mapear toda a superfície de ataque da empresa, ver o que ela tem de dados expostos. Eu posso varrer em cima de informação que está pública ou privada na internet. Isso a IA pode ajudar bastante, né? Agora, quando a gente adota modelos internos na empresa para poder correlacionar e tratar essas informações, aí cai muito no que a Alessandra comentou lá no início, da ética daqueles dados. Porém, mesmo em segurança ofensiva, a gente tem que ter a preocupação dos guarda-reis. Então, assim, eu tenho uma empresa de segurança ofensiva. Quem é que está consumindo essa minha IA? É só o time técnico? O time técnico tem que ter acesso a todos os dados de pentest que eu estou fazendo daquele projeto? Sim. Se eu tenho que ter esse tipo de preocupação, eu vou ter que criar desde o zero. Do mesmo jeito que eu tenho que criar, eu tenho que me preocupar com a ética que está sendo ensinado para IA, eu tenho que me preocupar com guardrails também. Então eu tenho que chegar e falar assim, beleza, o meu modelo eu vou ter que ter limites do que eu posso perguntar. Porque esse negócio vai acabar crescendo. Se o meu modelo cresce, em algum momento eu tenho que liberar isso para o time de negócio da empresa, para o estagiário consumir. Quantas vulnerabilidades mobile eu tenho para iOS no mercado financeiro, por exemplo? Se eu não construí certo lá atrás, eu só pensei só no time técnico, eu estou resolvendo uma questão técnica hoje que é para acelerar o meu pentest. Mas no futuro, esse negócio vai ser usado por toda a empresa. Eu tenho que construir já certo desde o início. Os guarda-reis servem para isso. Então, assim, eu vejo a IA ajudando bastante a gente, eu vejo ajudando a acelerar de fato aí. Não é uma briga de que não usem IA, eu acho que tem que usar.
Por mais que eu fale assim, eu sou do pessoal mais antigo que gosta de fazer as coisas na mão, mas usem com parcimônia de já construir as coisas de forma correta. E aí eu acho que dá para extrair bastante. Eu vejo que a gente tem muito para aproveitar, tendo em vista até que já tem algumas IAs que foram criadas para poder fazer pen test e com modelos que estão tendo muito sucesso. Óbvio que nem todos os cenários vão ser cobertos por esses modelos, porque eles não têm ainda alguns diferenciais que o fator humano tem, de criatividade, exploração, definir cenários, enfim. Mas, bom, acho que é isso. Basicamente, esse é o diferencial que a gente tem quando usa IA para ofensivo, né? Porra, bacana, bacana, bom ouvir isso. Ô, Vitor, me diz uma coisa. Como eu estou vendo aqui um pouquinho com eles a respeito, né, de cyber, um pouquinho ali da própria IA, como que a IA, se você usa já hoje, né, olha, utilizo. E se você utiliza, o que ela agrega para você no seu dia a dia? Como que você vê esse cenário? Tá, eu vou tentar dar uma perspectiva assim, né, de usuário da IA para fins Uhum. tanto de GRC ali quanto auditoria. Eu acho que hoje a gente trabalha muito com perspectiva ali de adotar, assim como o Ricardo falou, para trazer mais eficiência e velocidade no durante, tá? Assim como a gente tem que ter responsabilidade ali de ter entendimento sobre a explicabilidade ali das funções ali enquanto usuário de uma IA, a gente tenta assim não abrir mão da expertise do especialista, daquele auditor que está por trás, utilizando a ferramenta. Então, hoje na auditoria a gente usa bastante assim para aqueles fins mais, né, de detalhes ali, vamos resumir uma recomendação, pegar um relatório de report, fazer toda, né, a consolidação ali é uma etapa muito importante, assim, o report para a alta administração. Analytics, né, óbvio, sim, que sobre perspectiva, ainda assim tem aquele primeiro passo. Assim como a área de negócio precisa se estruturar no mapeamento ponta a ponta do processo, saber ali a qualidade dos dados, né, principalmente independente se generativo ou não, tudo começa por ali. Então, se a área precisa ter esse passo, né, de segurança, a auditoria também precisa. Né? A gente não pode simplesmente ali confiar também e aplicar a solução de IA para fazer passos assim que são de auditoria ou de gestão de riscos. A gente sempre tem que ter em mente que a IA ela é uma ferramenta meio, não é solução. Né? Muitas vezes ali a gente tem algumas áreas de negócio que enxergam, assim como já aconteceu diversas vezes, com questões ali, né, da área da solução como se fosse um software. Né? Eu vou instalar um software para resolver meu problema. O IA está na mesma, né, perspectiva ali. A área não pode confundir a IA como uma solução. Então, da mesma forma, nós, assim como a auditoria, a gente não fica confiando demais, né? Porque tem todos esses passos anteriores ali. Mapear bem o processo, confiar, né, na informação que está ali na base de dados. Então, a gente sim trabalha com analytics e tal, mas as equipes de auditoria, lá no meu setor, eles sempre fazem esse primeiro passo, o entendimento do dado estruturado, mapeiam tudo, porque muitas vezes, né, dependendo ali, a gente não precisa fazer um monitoramento contínuo ou, né, criar um indicador, porque o ambiente de controle ou não está propício para isso, ou, né, precisa ter esses passos anteriores antes da gente partir para algo, né, voltado a IA. Eu acho que se essa estruturação é fundamental, né? Você ter essa estruturação dos dados, você ter esses processos mapeados para utilização e depois encaixar a IA para te ajudar a ser mais ágil com uma certa velocidade. Se você não tem isso, você vai encaixar, eu acho que não vai ficar muito bom. Eu Ele vejo um cenário, pode continuar.
Não, sim, por É, exemplo, grandes atividades igual riscos, né? Você pode ali, por exemplo, ter muita eficiência, potencializar com aquelas questões de, vamos supor, interdependência dos riscos. Se você faz o dever de casa ali, faz, né, o registro histórico dos incidentes, faz uma base de qualidade, né, do GRC ali, isso aí sim, acho super positivo, porque ele realmente é bom, né, para, por exemplo, simular cenários, trazer esses insights assim que às vezes o especialista também, a visão periférica é limitada, né? Somos humanos ali, isso sim, padronizações assim é ótimo, potencializar essa visão, sim, principalmente com riscos, né? Mas tem a parte ali, né, que a gente precisa ter o dedo do especialista ainda. Eu sempre vou ser nessa posição, sabe? O especialista é essencial em então, tudo. Hum. então, Eu ia botar fogo basicamente, no parquinho, eu ia botar fogo no parquinho, Roberto, que eu ia dizer tá, exatamente isso. já Não, não, bota, porque eu vou fazer segue uma aí. pergunta. Posso Ó, botar fogo no parquinho? não, Então, peraí, tá. você já vai colocar fogo no parquinho? Só um segundo. Mas aí eu vou aproveitar e fazer uma pergunta. O que hoje, dentro das situações que vocês verificam nas empresas, né, por onde vocês já passaram, eu sei que você também faz projetos voltados para a inteligência artificial ali, o que está mais complicado? Formatar esses dados, implementar essa visão dessa formatação de dados, ou como é que a gente pode dizer, o aculturamento ali da gestão para isso? Entende? Tipo, a qualidade dos dados ou a parte cultural, a confiança que o resultado deste modelo vai ser bom. Sabe assim? Acho que a primeira coisa é a parte cultural, porque tem uma coisa chamada literácia. E aí foi uma coisa que o Logan falou, que é a questão da gente ter o modo root de fazer as coisas e da gente usar as ferramentas disponíveis para ganhar produtividade e ganhar tempo também, como o Vitor falou, né? Então, eu tenho as duas coisas. Por que é importante eu saber fazer do modo, digamos assim, mais manual, mais handmade ou mais analógico? Porque eu tenho que fazer uma análise crítica do que aquele modelo está me gerando. Porque o que acontece é, por exemplo, eu conheço um monte de auditor certificado de IA, que eu mostrei um algoritmo não, perdão, um script de Lime e um gráfico de drift do modelo e falei, você confia nesse algoritmo? Eu nunca vi isso. Eu falei, então você não auditou o modelo, amigo? Você auditou papel? Você auditou político? Eu tenho um modelo de IA que está implementado no agente, que eu tenho 3 pedidos de patente internacional. Um deles é de riscos, né, de precificação de riscos. Por quê? Só que assim, cara, quando você implementa ele via agente, todo tempo você tem que olhar o drift do modelo. Então, na verdade, você tem que dar a entender às pessoas que, primeiro, você pode polir o dado quanto você quiser. Eu limpei o dado, eu fiz qualidade do dado, eu fiz toda. Eu segui o manual inteiro do Damaboc para ter governança de dados. A IA ainda vai alucinar. Por quê ela vai alucinar? Primeiro, às vezes, muito cuidado com data insight de IA. Quando você carrega documentos para ela, ela diz assim, X% das pessoas faz tal coisa. Ela pegou cada um de um documento diferente e montou um insight. Sensacional. Você crê que esse X% faz tal coisa, mas, na verdade, o X% ela tirou de um lugar e o faz tal coisa ela tirou do outro e ela casou a informação e deu para você e você diz, genial, não tinha pensado nisso, só que é uma alucinação. Aí é a questão do aculturar sobre os dados. Em geral, o primeiro passo é que a empresa descobre que os dados estão sujos, que o processo não está bem definido, que está gerando muito dado sujo, que isso já dificulta o treinamento da IA devido à falta de qualidade, de precisão, de completude dos dados. Em geral, essa é a primeira dor. Depois, a dor é as pessoas terem esse senso crítico de analisar o que a IA está gerando. E antes disso, entre o dado e essa dor de ter o senso crítico, é definir muito bem as regras, porque IA é software. Ela executa exatamente o que você mandou em termos de análise semântica e contextualização, principalmente generativo. As camadas de peso do modelo servem para isso.
se eu colocar um modelo para auditar, esse modelo tem que ser constantemente monitorado, porque ele drifa. Ele vai drifar pelos dados, ele vai drifar pela interação com o usuário, a tal da... ela aprende com o que você insere nela, ela emburrece com o que a gente insere nela. Ela começa a drifar o modelo. Então, quando a gente fala da ética, primeiro eu tenho que dizer assim, cara, se esse modelo der errado, como que eu vou prejudicar as outras pessoas? Qual é o impacto que esse meu modelo em produção der errado, eu trago para os usuários finais? Esse é o primeiro princípio. Eu tenho que, quando a gente fala de finalidade, é isso. Para quem que eu estou fazendo e qual o impacto se der tudo errado com o meu modelo e eu botar ele em produção no mercado? E aí eu começar a entender, ok, até que ponto os dados da minha companhia estão prontos para treinar um modelo, para me dar uma precisão que eu possa confiar no que esse modelo está gerando. E aí depois eu ter pessoas capacitadas para saberem que não é porque a IA me diz que é verdade. É saber qual foi a fonte, peraí, de onde você tirou tal informação? E de onde você tirou essa outra informação aqui? E eu faço isso constantemente com meus agentes para ver se eles não estão saindo da minha patente. Porque eu tenho fórmulas para ele calcular. E por várias vezes o próprio modelo te diz, eu não executei a fórmula. Falei, a sua diretriz é que você não faz tal cálculo sem a fórmula. E acabou-se, você não tem vontade própria. Só que os modelos, ultimamente, eles andam meio rebeldes. Você diz para ele fazer uma coisa, ele vai lá e faz outra. E as pessoas não estão se dando conta porque a gente não cria um modelo de LLM. Os nossos agentix, já vem de alguém que a gente está consumindo um LLM que já está viciado. Então, existem várias camadas aí para você dizer, estou usando IA com responsabilidade. Eu tratei dados, eu treinei as pessoas para elas fazerem uma análise crítica disso que a IA está gerando, eu tenho um monitoramento para eu saber que esse agente, ou esse LLM, o que seja, o modelo está com uma precisão menor do que era aceitável, então eu tenho que parar ele e fazer ajuste nos pesos e fazer novos testes. Então, não é tão simples quanto parece, mas também não é impossível. Só que você tem, realmente, as pessoas dizem assim, vai deixar muita gente desempregada. Não, vai deixar gente burra desempregada. Quem não tiver senso crítico para analisar o que está saindo, realmente, ele vai dizer, olha que lindo, a IA me diz que X% das pessoas caem em phishing. Se é que ela tirou o X% de um lugar e cai em phishing de outro e casou e te deu esse insight. Então, assim, a gente, cada vez mais, a gente precisa de profissionais que gostem de estudar, porque ele vai ter que entender que aquele modelo X do fabricante XPTO funciona com determinadas camadas de semântica, de análise contextual, de peso e etc., para poder, até que ponto ele confia no modelo e usar aquilo realmente como uma ferramenta de produtividade que ganha tempo para ele, triturando um montão de informação, e aí ele realmente trabalha nos pontos que é necessário a expertise humana. Acho que é bem esse ponto. Se eu puder complementar, Claro. a Estranda tocou justamente onde eu estava comentando no início, né? A IA está aí para alavancar o nosso serviço do dia a dia, né? Não dá para ir contra, né? Mas tem que ter esses cuidados. Eu lembro que há 2 anos atrás, mais ou menos, eu faço mentoria para algumas pessoas, né? E a molecada ficava, meu, eu vi isso aqui no chat GPT, eu vi aquele. Cara, assim, o senso crítico em primeiro lugar. Eu não vou nem falar de modelos que a gente está treinando para a empresa, mas se a gente for pegar o que a gente tem de open source aí, as LMs que tem disponíveis para a gente usar tentar usar ela de forma inteligente, né? Porque esse é o grande ponto aqui. Quando a gente, por que que a gente tem que ser? Eu não existe acredito que não existe esse cargo ainda, mas a gente tem que pensar mais ou menos como um arquiteto de IA. Do tipo assim, beleza, eu vejo todo mundo falando de como é que é? Vibe coding, desenvolver aplicação de tudo quanto é jeito e tudo mais, acelerar. Mas se você não tem base daquilo que você quer construir e só pedir para a IA fazer, ela vai fazer do jeito que ela está interpretando o teu prompt ali. E na verdade, você precisa usar, você tem que fazer um prompt um pouco mais inteligente, do tipo assim, meu, olha, eu quero que você faça meu programa desse jeito. E aí você já tem que pensar em escalabilidade, em segurança.
em proteções, em um monte de questões que às vezes quem está pedindo para desenhar não tem esse contexto. Então a IA vai fazer errado também. Ela vai errar. Tanto que a galera fala, eu voltei recentemente de um evento em São Francisco onde a temática lá era IA. E aí o pessoal toda hora fala assim, meu, a gente constrói a aplicação, coloca no mercado, arruma investidor, depois que a gente arrumar investidor, a gente dá um jeito de refatorar a aplicação e vida que segue. Aí eu fiquei, meu, como assim, galera? Como assim? Para mim, como um cara de segurança ofensiva, eu vejo uma oportunidade de pegar aplicações bugadas. Mas vai nessa vertente do tipo assim, IA é muito de saber como usar. É muito do que a Alessandra falou, meu, como é que a gente vai, como é que a gente vai analisar os dados, vamos analisar aquilo que ela está retornando para a gente. É que nem antigamente. Antigamente você não tinha milhões de coisas, você tinha que ler manual, você tinha que ler documento muito técnico para você realmente construir algo que te desse performance, que desse o resultado que o time de negócio queria, né? Mas hoje a IA também tem essa mesma pegada. Se você não souber usar, não souber fazer as perguntas corretas, não souber analisar o que ela está te devolvendo, você pode estar criando um monstro que no futuro, para aquele teu negócio, pode ser que fique inviável, que você tenha que refazer muitas coisas, que te traga risco de segurança, enfim. Não vai substituir o humano, mas os humanos têm que pensar agora com. É o que eu falei, eu não sei se existe essa função ainda de arquiteto de IA, mas acredito que vai ter que ter É o pessoas. Caio, é o Chief, em teoria seria o papel hoje que eles chamam de Caio, né? Chief Artificial Intelligence Officer. Esse Show. Ale, deixa eu aproveitar, eu vou aproveitar aqui que teve algumas pessoas que fizeram algumas perguntas pertinentes, e por incrível que pareça, a gente já está ali perto de um horário em que a gente consegue usar essas questões e falar algumas coisinhas. Primeiro, pessoal, desculpa de eu estar fungando, mas mudou o tempo, minha rinite ataca. Então, infelizmente, eu vou ter que ficar fungando aqui falando com vocês. Segundo ponto, Ale, de vez em quando o teu áudio ele está oscilando, está tremendo, tá? Então, se a gente pedir para você repetir, é porque aconteceu essa situação, tá bom? E eu vou aproveitar a pergunta da Natália Amaral, que apareceu aqui, e você acabou de falar essa palavra de novo. Ela está perguntando o que é segurança ofensiva, que ela nunca, que é a primeira vez que ela escuta esse tema. Você explica, ô Logan, por Claro, favor? claro. Em linhas gerais, o que que acontece, né? Opa. Ah, não, aqui apareceu pra mim. Desculpa. Em linha geral, o que que é segurança ofensiva, né? É uma área dentro da área de segurança, é um tema dentro da área de segurança da informação, onde você contrata uma pessoa, uma empresa, para testar as aplicações da tua empresa. Então, a minha empresa ela tem um CRM, um e-commerce, um web application, enfim, um aplicativo mobile. E aí você quer testar para ver se tem algum tipo de oportunidade para algum fraudador explorar alguma vulnerabilidade dentro da tua empresa. Então, normalmente, o que vocês veem na televisão? Ah, hackers invadiram, bancos invadiram, fizeram. E na verdade não é o hacker, na verdade, que fez. Quem fez foi o criminoso, né? A galera de segurança ofensiva que trabalha com teste de aplicações, a ideia é justamente a gente antecipar, né? A gente vai testar uma aplicação, vai encontrar vulnerabilidade, vai criar um relatório para a empresa dizendo assim: olha, a gente testou sua aplicação, se você não corrigir essas vulnerabilidades que a gente encontrou aqui, vocês podem sofrer algum ataque de um agente criminoso externo que vão explorar justamente essas vulnerabilidades que a gente está reportando. Em linha geral, é o que o pessoal associava antigamente a hacker, coisas não muito positivas, mas agora o pessoal já entende que, na verdade, se a gente for botar numa semântica correta, o hacker é o pesquisador que está justamente tentando ajudar as empresas a melhorarem a segurança das suas aplicações, né? Então, segurança ofensiva está ligado justamente a esse tipo de pessoas ou empresas que testam as aplicações justamente para antecipar algum tipo de problema. E aí você recebe um relatório, você consegue corrigir, a empresa vai validar se a correção que você fez ela foi efetiva ou não, né? Se não foi efetiva, a empresa pode te ajudar a corrigir, né? E aí a ideia é justamente que você consiga corrigir antes que alguém lá fora consiga explorar isso que estava exposto na tua aplicação. Tá? Basicamente é isso. Bacana, eu vou aproveitar que a gente está nessa pegada aqui, Vitor. A Bianca Casagrande, ela mandou uma pergunta que era específica para você, tá? Ela colocou até aqui o teu nome.
em quais etapas da gestão de riscos a IA é importante? E quais etapas o Vitor julga que a IA ainda não está evoluído o suficiente para usarmos na gestão de riscos? Eu acho, igual eu coloquei ali, ela é muito boa, assim, né, para fazer uma etapa que geralmente é subjetiva para muita gente, assim, porque ela depende de uma boa base de conhecimento e também de diversas variáveis externas, por exemplo, simulação de cenários. Esse eu acho que seria muito importante. Às vezes, né, fazer a gestão do portfólio ali, de todos os riscos, igual eu coloquei. Tem uma etapa que é muito importante quando você está montando a matriz, que é fazer aquela análise de interdependência, que é o quê? Quando um risco acontece, quais outros poderiam ser ocasionados? Eu acho que nessa primeira etapa de interdependência está mais simples de usar, porque é um pouquinho mais controlável também, você pode colocar-se uma boa base de incidentes, que nada mais é do que registrar o que acontece, né, com alguns quesitos de informação suficiente, para daí retroalimentando as avaliações que se você já tem mapeado, ou se não estão, né, o nível de avaliação ali é incluído na matriz, então eu acho que são bons cenários. Tanto que tem diversas consultorias hoje. Assim, óbvio, a gente tem que ter na cabeça que toda empresa é diferente. Assim como uma solução que você contrata de um software, você precisa fazer customizações, adequações ali à sua empresa, né? Não é uma fórmula de bolo, assim, que você pode encaixar e padronizar para todo mundo. Eu acho que tem etapa, assim, que para a gestão de riscos é aplicável, sim. A inteligência artificial, igual o Alessandro colocou, dá insights, né? Mas você tem que ter ali uma base controlável ali, né, bem validada também, que ajuda a ter essa perspectiva, assim, porque a gestão integrada é muito, né, tem variáveis internas, externas, sempre quando acontece alguma coisa, o mesmo evento pode ocasionar coisas diferentes, dependendo do cenário, né, então eu acho que são boas etapas ali. Bacana. Bianca, tá aí a resposta. Eu vou aproveitar a Michele dos Anjos. Para quem não sabe, pessoal, a Michele participou do evento do Perility Week de ontem, do primeiro dia, junto com a Vanessa Anselmo, com o Eduardo Matos. Desculpa, pessoal, não vou lembrar todo mundo, tá? Tô ficando já velhinho, então acaba falhando. Mas eu acho que é a Michele, porque a Michele dos Anjos Martins deve ter sido ela mesma. Para as áreas que não são técnicas em TI ou IA, como auditoria interna, como deve ser feito o mapeamento barra análise se há ou não dados estruturados? Para as áreas que não são técnicas em TI ou IA, como auditoria interna, como deve ser feito o mapeamento barra análise se há ou não dados estruturados? Eu posso falar? Ale, Não, pode falar, quem ia falar? eu sempre, Pode falar, Vitor, depois eu falo. Não, vamos pode lá, seguir, né? pode seguir? Imagina, É que pode. depende para que ela quer o dado estruturado ou não estruturado. Quando a gente está falando de IA, a grande vantagem é que a maior parte do que a gente tem hoje de agentes ou de sistemas de machine learning, enfim, LLMs aí, eles ingerem todos os tipos de dados. Então, eu tanto posso conectar via API, dado via base de dados, está estruturado, ou não estruturado, que eu posso subir Excel, Word, PowerPoint, PDF, daí depende do modelo, né? Tem modelo que só aceita PDF, não aceita Excel, tem modelo que aceita Excel, tem modelo que aceita CSV, enfim. Mas, de maneira geral, o fato do dado estar estruturado ou não estruturado vai depender do modelo. A questão é, para que você quer integrar esses dados com uma IA? Você quer que ele leia esses dados e monte um relatório de auditoria externa, ou um checklist, ou um preparatório, depende do que você quer usar, né? E depende do modelo que você está usando para isso. Se é um modelo que, por exemplo, hoje o meu cliente está nos Estados Unidos e Colômbia, né? Eu trabalho nos Estados Unidos e Colômbia. Então, o que acontece? Eu tenho um agente de IA só para riscos.
Eu criei ele, eu treinei ele dentro das regras que eu criei os meus agentes para as minhas patentes. Claro que um pouco diferente, porque eu tenho a minha API, eu não cedi a minha API para o cliente, né? Então, meus agentes são os meus agentes, da empresa é da empresa, mas dentro da IA que a empresa me disponibilizou, por exemplo, em geral, a gente trabalha com dado não estruturado, que é política, norma, processo, documentos. Agora, se eu quero, como, por exemplo, o Vitor falou, levar em consideração históricos de eventos de segurança, de incidentes de segurança, de registro de ticket, inclusive change management e etc., aí provavelmente eu vou precisar conectar via API com esses sistemas que geram, porque subir isso na mão vai ser impraticável. Né? Então, tudo depende para que eu quero alimentar essa IA e o que eu quero que ela me dê, me gere como retorno. É um checklist para auditoria? É um plano? Não sei, é para ela analisar, digamos, as evidências de um processo que eu estou auditando. Eu estou fazendo uma auditoria do processo de change management e eu vou subir a documentação que eu recebi para ela analisar e dar um relatório. É isso? Então, depende muito do contexto. A IA, ela trabalha com contexto. Quanto mais genérico, pior é a resposta que ela vai te dar. Quanto mais você especializar ela e disser, olha, por exemplo, o que eu fiz com esse para o meu cliente? Ele tem lá um monte de paper do NIST. Né? Então, por exemplo, a gente trabalha com o NIST CSF 2.0, o NIST 800-56 a 53, perdão, a revisão 5, e aí eu tenho uns outros NISTs muito específicos de cadeia de custódia, de incident management, de vulnerability management, de patch management e de uma outra coisa lá que eu não me lembro agora. E aí, ela recebe essas regras, ela tem uns links do próprio NIST, da CISA, para colocar. Eu desenvolvi uma calculadora de vulnerabilidades para a empresa customizada a partir disso, porque a dor da empresa era justamente que o processo de vulnerabilidade partia do CVE ou do CWE da vulnerabilidade, e nem tudo que o CVE é 10 para a empresa, depende do contexto da empresa, depende de que aplicação eu estou falando, de exposição, de uma série de coisas. Então, eu fiz ela engolir tudo isso, eu fiz ela extrair indicadores e eu montei uma calculadora para vulnerabilidades a partir dos papers do NIST. E aí, essa calculadora me dá, ela recalcula, vamos dizer assim, a severidade da vulnerabilidade conforme o contexto da empresa. E aí, conforme esse contexto da empresa, eu posso pedir tratamento de exceção de risco, eu posso... tem uma série de outras coisas, mas eu treinei ele desde o básico. Eu disse, olha, nós vamos construir um processo de gestão de vulnerabilidade baseado nisso aqui. Pá. Agora, o que você aprendeu? O que você aprendeu sobre isso? Agora, entenda o contexto da empresa. Você tem que ir dando o passo a passo e especializando ela, senão ela vai te gerar um plano de auditoria genérico, ou ela vai te gerar um relatório e dizer, olha, tá tudo bem, tá aqui, veio a política, veio umas mudanças emergenciais, normal, aparentemente o processo funciona, e tá aqui, bonito, diga que passou o processo de change management, está aprovado na auditoria. Então, é aí que entra a expertise humana de entender, né? E aí é que a qualidade ou o tipo do dado pesa menos, vamos dizer assim, não é que ele não pese, ele pesa menos, porque você pode, vai depender do modelo, você pode alimentar ele de diversas maneiras. O negócio é, para que eu vou usar a saída, ou que tipo de saída eu espero dessa IA a partir do momento que eu conecto ela com esses dados. A IA, gente, não é inteligente é a gente. Ela é puxa-saco, os últimos modelos estão extremamente puxa-sacos, ele vai dizer, concordo com você. Ele nunca vai... É muito difícil um modelo de IA. Se você disser assim, prove para mim que 2 mais 2 é 5, ele vai inventar uma conta e vai mostrar para você que 2 mais 2 é 5 para não discordar de você. Então, cuidado com como vocês querem usar. É possível, e é possível até... Eu gerei uns gráficos, eu me lembro que, trabalhando numa instituição financeira, eu olhei os gráficos de uma área de incidentes e eu olhei e falei assim, foi a IA que gerou isso, amigo, porque esses números aí não batem. Esses números aí não batem. Conhecendo um processo de gestão de incidente, esse número aí não bate nem a pau. O cara jogou lá na IA e disse assim, monte um gráfico para mim do processo de gestão de vulnerabilidades ou gestão de incidentes, tenho tantos tickets, ele não forneceu.
A IA faz, gente, o que vocês quiserem, ela vai fazer para vocês. E tem umas que elas parece que, principalmente a ChatGPT, eles eles fizeram elas assim para tipo customer success, sabe? Tipo assim, adule o cliente o máximo que você puder para ele ficar feliz com o seu resultado e continuar pagando token. Cuidado. Pessoal, querem complementar? Eu só ia complementar, ainda bem que a Alessandra falou antes também, né? Mas respondendo a pergunta ali da participante, quando a gente fala qualidade de informação também, né? Essa etapa pré-input, né, de toda a arquitetura da informação ali que a Alessandra explicou, eu acho que é fundamental ali a auditoria também fazer um programa ali de validação de testes no sentido assim de entender a credibilidade da informação, que a gente conhecendo processos de negócio, a gente sabe que pode ter uma intervenção humana ali no meio de tudo isso. Então, todo esse mapeamento de entender como a informação chega, se chegar uma base poluída, igual a Alessandra colocou, né, muitas vezes vai causar ali a alucinação ali também, né, dependendo ali do objetivo da informação. Então, a auditoria, apesar da expertise técnica necessária ali, fundamental para analisar a arquitetura ou segurança ali da parte, né, da ferramentaria ali do IA, ele ainda tem um papel fundamental de garantir ali que a informação, né, ela está sendo validada ali dentro da área de negócio, como que ela está chegando ali para ter um nível de qualidade satisfatório para ser utilizada num segundo momento ali com mais, né, inteligência artificial. Então, para fins de auditoria ainda não muda nada, assim como a gente audita um KPI, se ele está certo, se ele está sendo gerado ali num SQL, sendo reportado gerencialmente para alguém, a auditoria ainda tem um papel fundamental garantir a credibilidade daquela informação. Eu queria fazer o seguinte, vamos lá. Eu acho que a gente acabou colocando ali muitos pontos. Com certeza o pessoal aproveitou, mas eu queria que cada um de vocês desse um, um ponto positivo da IA para a utilização do que vocês estão executando hoje. Vamos lá? Olha, eu vejo muito como é bem mais ou menos o que eu comentei no início lá, né? Eu vejo muito como você conseguir acelerar. De fato, vou dar um exemplo. Eu preciso desenvolver uma ferramenta interna aqui dentro da empresa e hoje eu consigo desenvolver com o tempo que eu tenho livre aqui no meu dia a dia. Mas eu tenho todos os insumos necessários para criar a ferramenta do jeito que eu quero. Então, assim, a IA dá para acelerar, dá para você conectar ela com várias plataformas que acelerem você desenvolver o que você quer. Então, pensando num exemplo prático, eu preciso inclusive, criar uma ferramenta para gestão de vulnerabilidade interna para a gente usar aqui dentro para questões internas da empresa. Se eu fosse gastar, esperar pegar uma soft house ou contratar alguém para desenvolver e tudo, eu ia gastar um baita tempo e dinheiro, né? E quando eu digo dinheiro, dinheiro de custo, né, operacional de ter uma pessoa dedicada para fazer isso. Com IA hoje e com o tempo que eu tenho, com o meu sócio, que o meu sócio tem, com algumas pessoas internas que tem aqui, a gente está conseguindo acelerar. Então a gente consegue colocar exemplos práticos? Consegue. Mas aí volta o que a gente falou repetidamente vezes aqui, principalmente a Alessandra também falou, em quem que está passando as informações para IA, né? Então, você ter essa, eu esqueci já o cargo que a Alessandra comentou, mas esse arquiteto aí de IA para poder desenhar a solução que você quer de forma eficiente, escalável e segura, tu vai conseguir chegar onde no objetivo final. Então, assim, de forma prática, sim, eu vejo muitas oportunidades, o uso de IA para qualquer área de negócio. A gente está falando de segurança, mas para qualquer área de negócio. E para pentest, é o que eu comentei no início, também facilita. Se a gente voltar um pouco,
Eu acho que, pelo menos em segurança, quem usa bastante também é o time de Blue Team, o pessoal que faz defesa. Porque imagina, a galera antigamente tinha aquela preocupação de fazer uma ingestão de milhões de dados, correlacionar milhões de ataques. Ah, então, eu tenho na minha estrutura, eu tenho DLP, proxy, firewall, roteador, CASB, eu tenho um monte de sopa de letrinha, gerando informação, e aí você precisa ter um time gigantesco analisando essas informações, criando lá os playbooks, lá os dashboards, os relatórios, as visões, né, do que pode ser um ataque para aquela empresa. E hoje a IA te ajuda isso assim muito forte. Por outro lado, você acaba matando meio que o N1, né? Você ainda tem pessoas que estão lá preparadas para poder olhar ataques mais sofisticados, mas a IA hoje, se você pegar empresas que fazem o uso de IA em SOC, em times de SecOps, Blue Team, é muito comum você ver o pessoal usando modelos para poder ter visibilidade. Realmente ter visibilidade de tudo que está acontecendo no parque deles de ataque, né? Isso dá uma mudança no game. Porque você tem mais previsibilidade. Antigamente o pessoal ficava, meu, aconteceu o ataque, eu não tinha playbook, eu não estava vendo, ou não estava coletando o evento que eu preciso. Só que aí se você tem a pessoa correta ali para ajudar a orquestrar isso, do que você tem que ter de visibilidade, você consegue adiantar um trabalho de um ano e meio, em poucos meses, sabe? Em 2, 3 meses. Então, sim, vejo que dá para usar bastante ainda. Depende de quem que está operando a ferramenta. Eu vou falar como ferramenta, nem inteligência, mas é uma ferramenta para mim ainda. Bacana. Vitor, quer complementar na sua área? Assim, na nossa perspectiva, primeiro ali na área de negócio, né, eu vejo muitos benefícios, né, pegando o cenário assim de segmento agroindustrial, por exemplo, eu sei que tem áreas que se beneficiam muito, né, por exemplo, a manutenção. Ela é um órgão ali, um setor que trabalha muito com predições e também correções, né? Eles fazem ali manutenções preventivas nos equipamentos. Então, eu acho que a área tem muitos fins ali que ela pode se beneficiar. Nós, como auditoria, né, internamente ali, também é velocidade, abrangência, né? Toda aquela etapa, assim, vamos supor, a gente precisa se programar para abrir um trabalho de auditoria. Tem que fazer toda aquela etapa de puxar histórico de como é que foi as auditorias anteriores, os pontos que ainda estão em aberto, a matriz de risco, fazer tudo isso um consolidado, já um pré-script, né? Entregar isso ali para o responsável a campo, fazer ali seu planejamento, conduzir as auditorias. Durante os testes, né? Muito analytics ali, pode ser entendido padrões e já vai ali nas anomalias, né, do Data Analytics. Então, é abrangência e velocidade. Isso aí é A fato. parte, ô Vitor, aquela parte das amostragens também, né? Antigamente você pega por amostragem, hoje se você tem uma IA facilitando o Uhum. serviço, você consegue pegar 100%. Você não precisa pegar uma amostragem, né? Ou pelo menos um percentual maior, Se né? a regra de negócio é boa, assim, você consegue padronizar e pegar a abrangência total, ótimo. Se não for também a estatística ainda, aliada à IA, ajuda, né? Por exemplo, se a gente for considerar um desvio padrão para delimitar se é ou não uma anomalia. Esse desvio padrão também pode ser melhor balizado, assim, de acordo com uma análise histórica. De toda forma, sim, é positivo. Ajuda de alguma forma durante os testes também, né? Com certeza. Ale, quer complementar? Para a O gente. meu, como eu falei, né? Eu tenho um agente que faz a precificação de risco e eu tenho um agente que eu implementei, e aí eles viraram, digamos assim, as minhas provas de conceito dos pedidos de patente. Então, por exemplo, ele me ajuda muito, mas eu tenho que estar sempre analisando a saída se ele está seguindo a patente, né, para calcular. Por quê? Porque a saída dessa minha primeira patente é a entrada da segunda, que é justamente a modelagem e precificação de cenário de risco para seguro, para eu poder precificar seguros
de cyber, com ou sem IA, seguros de privacy, seguros de tecnologias emergentes, que hoje é um gap, é uma dor do mercado de seguros, principalmente no que tange a responsabilidade civil. A IA vira o jogo quando a gente fala de responsabilidade civil, que até então, em cyber, a gente estava ali entre o Código de Defesa do Consumidor e a LGPD, quando a gente fala de Brasil. Em outros países, a gente está com o liability de cada país. Por exemplo, quando a gente fala de GDPR, a GDPR, eles têm o que eles chamam de PLD, né? É Product Liability Directive. Então, eles têm uma diretiva para cálculo de responsabilidade civil, só que eles entenderam uma coisa que nós aqui ainda não nos alertamos, que é que o cálculo que eles faziam de responsabilidade civil, né, para produtos em geral, não serve para IA. E aí eles criaram uma AI liability. Só que eles pararam a AI liability porque as seguradoras disseram: a gente não tem como calcular. E quando eu olhei isso, eu falei, a gente tem como calcular? Sim, só que vocês estão calculando errado. E aí foi que eu descobri o buraco dentro do mercado de seguros em relação à forma como eles calculam seguros. E aí eu corrigi isso, só que eu tive que quebrar em duas patentes, né? Uma para justamente olhar toda essa parte que o Vitor falou, né, de evidências, de histórico de incidentes, de ameaças, ele faz uma comparação com o próprio setor, então eu tenho uma parte para aumentar ou diminuir impacto e probabilidade, tanto olhando o histórico interno da empresa como o externo do setor. Então, para mim, funciona muito porque eu mostrei na prática que o que eu patenteei funciona. Então, funciona, é sistema, enfim, dá para ser, hoje está implementado via agentes de AI, só que eles são agentes especializados, é aquilo que eu falei, se você disser assim, a gente faz tudo, o agente vai drifar, ele vai, tem coisas que ele vai entregar com precisão, tem outras coisas que ele vai não, então eu especializei agentes para trabalhar em cima de cada patente, especificamente porque ela já tem uma complexidade ali de cálculos, de regras e justamente de ingestão de dados estruturados e não estruturados, para poder eu aproveitar essas camadas de machine learning, de processamento de linguagem natural e fazer um passe, um ETL e fazer uma normalização de peso disso para poder transformar isso em valores, né, para as empresas, principalmente setor financeiro, que Basel III entra em vigor agora, final de dezembro desse ano, até acho que janeiro, fevereiro do ano que vem, as instituições financeiras S1 e S2 têm que cumprir com Basel III, e as instituições financeiras, acho que S3 e S5, até 2030, se eu não me engano. E o que isso quer dizer para eles, tá, pessoal? Para quem não é do mercado financeiro, a última, vamos dizer assim, o último grande marco de Basileia obriga as instituições financeiras a transformarem risco operacional em dinheiro. Por quê? Porque esse dinheiro tem que estar separado do dinheiro do banco, da instituição financeira. Porque se esse risco operacional se materializa, ele não pode tirar dinheiro da operação para resolver o risco operacional. Não. Esse tem que ter um caixa só, e esse caixa tem que existir financeiramente do risco operacional. E hoje o Brasil faz para inglês ver. Casos que vocês estão vendo de incidentes aí estão fazendo para inglês ver. Se isso afetar o balanço do banco, vocês já sabem que Basel III não está sendo feito como se deve. Tá? Então, isso é uma informação que pouca gente sabe. Eita. Esse assunto polêmico a gente deixa para o Perility Week de amanhã. Tirando a brincadeira, pessoal, teve mais uma. Eu tinha uma provocação aqui para fazer, que se der tempo eu vou fazer, mas a gente já estourou o horário. Mas a Lucimara Pertel, dos Santos. A Lucimara colocou um ponto que é meio provocativo também, né? Ela colocou assim, acho que em algum momento da discussão, ela concordou com o que a gente estava falando, e ela colocou assim, eu concordo que precisa de supervisão, mas o ser humano também erra, né? Um médico, um analista de segurança, um engenheiro, todo mundo falha. Por que
a gente trata o erro da IA como um bicho de 7 cabeças, mas aceita o erro humano como normal. E aí depois ela coloca assim: se a IA já erra menos que a gente em certas tarefas, qual é o risco real? Na verdade, eu olhando um pouquinho, né, para esse cenário, e aí como eu não falei nada, e eu não gosto de não falar nada, hoje eu fiquei só ouvindo aqui vocês falando, fiquei de boca aberta aqui sem participar muito, mas adorei a discussão e adoro as provocações. Mas, basicamente, assim, sim, precisa da supervisão, a gente também erra, tá, Lucimar? E aí eu não vejo muito esse cenário de todo mundo falha, ok, entendo, mas eu não vejo a falha humana do jeito que foi colocado aqui, tá? Principalmente se a gente pegar ali por um cenário de um médico ou de um engenheiro, por exemplo, talvez tenha sido só o modelo que você quis dar, mas não aceito bem esse tipo de falha. Um médico falhar, imagina, se falhar com a minha família, eu vou querer, né? Vou ficar muito, muito, muito irritado. Eu não aceito bem o ser humano falhar, não aceito bem o engenheiro falhar, só que a gente precisa orientar, né? Se falhou, que nem, por exemplo, eu tenho pessoas na minha equipe, pessoas dentro da própria Pirinite, e o que a gente faz? Se as pessoas falham, a gente entende o erro e orienta para que essa situação não aconteça. É o que a gente pode fazer naquele momento. Não tenho. Depois que houve, a falha já aconteceu, o que a gente tem é que ter a agilidade de detectar e corrigir. E dali para frente, como eu falo sempre para as equipes da Pirinity, é fazer o ciclo de melhoria. Ou seja, fazer ali também o lições aprendidas. Porque não adianta nada a gente entender o cenário de que, falhou, legal. O que vocês fizeram para isso? Nada. Viu que errou, corrigiu, legal. Ensinaram os demais? Também não. Então não adianta. Então, basicamente, a gente tem que fazer esse mesmo cenário com a IA, para que ela erre menos ainda. Concordo com você. A IA acaba errando, se você for ver, acaba errando menos que nós. Só que, pelo que eu entendi, que eu não sou especialista como a galera que está aqui, que já está usando ferrenhamente a IA, né, para algumas coisas, eu acredito que são pessoas como nós que colocamos o conhecimento na IA. Por quê? Porque como ela faz a leitura de artigos, de disciplinas, de materiais técnicos que foram desenvolvidos pelo humano, eu acredito que ela faz o quê? Ela tem um poder de processamento, se é assim que eu posso dizer, um poder de processamento muito ágil e né, de correlacionamento dos assuntos de forma muito ágil e que acaba superando ali algumas pessoas. Ponto. Não vou falar todas, até porque, assim, conheço pessoas e conheço bastante, tá, gente? Eu tenho esse privilégio. Eu vou ser bem transparente, eu tenho esse privilégio. Conheço muitas pessoas que têm um raciocínio, uma forma de pensar, uma forma de responder e uma agilidade que, que é fora do normal, tá? Mas, assim, é uma baita provocação, Lucimara. Gostei muito, entendi. E, e o risco, eu vou deixar para eles, né? Se a IA já erra menos que a gente em certas tarefas, qual é o risco real? Na minha visão, se algumas pessoas podem estar pensando aí, o risco real é que a IA vai substituir a gente, grande volume de demissão e tudo mais. Não vejo muito dessa forma. É lógico que, que bem como, né, a IA
ou até mesmo os computadores, colocaram a máquina de escrever para fora, é óbvio que a IA vai colocar algumas tarefas que são mais simples para fora. Mas perceba, do mesma forma como essa situação, esse tipo de serviço, ele sai com a entrada da IA, entra um outro tipo de profissional, que é um arquiteto de IA. Então, eu vejo isso como uma evolução. A gente está saindo de trabalhos mais manuais e indo para trabalhos mais pensantes, tá? Pelo menos em algumas atividades, né? Até porque hoje a IA ainda não constrói casas, né? Hoje a IA ainda não faz algumas atividades como lá do pessoal do Vitor, né? Que são atividades mais em algum momento ali do setor dele tem atividades mais manuais também. Então, vejo dessa forma, tá? Mas os demais, se quiserem complementar, fiquem à vontade, mas lembre-se que eu tenho 2 minutos para fechar a sala. Eu vou rapidinho só, eu vou tentar aqui mais ou menos 40 segundos aqui. Acho que a grande questão do risco de verdade, primeiro essa questão da empregabilidade, né? A gente já sabe que no mercado mundial nós temos pencas de analfabetos funcionais, diplomados com analfabeto, né? Só que hoje eles estão se achando muito inteligentes com a IA. E a gente vai ver isso despencar no mercado, porque a gente vai automatizar boa parte disso, desde que a gente sabe usar bem a IA. Claro, óbvio, tem que ter, né? Então, na verdade, assim, a gente vai fazer um replace aí. A gente vai precisar de gente mais qualificada, com mais experiência, para poder usar a IA de uma maneira mais responsável. A questão toda é que uma IA hoje pode matar uma pessoa, assim como o médico. Por exemplo, te dou um exemplo, um robô que seja por IA que está fazendo uma cirurgia, assim como o médico errar, ele pode matar um paciente, um robô desse também pode matar alguém. Não são dois pesos e duas medidas. A questão toda lembra que eu falei sobre liability de IA? Pois é, as pessoas estão entendendo agora que quando a gente fala de responsabilidade civil de IA, o jogo muda. E isso é um tema muito mais complexo. Posso te responder depois pelo LinkedIn, porque não daria tempo de te explicar tudo o que está envolvido, mas o impacto, o risco real da IA é para o modo de vida humano, seja em termos de empregabilidade, seja em termos de consumo de recursos, e aí entenda recursos, energia, água para manter data center, minério para manter esse monte de chip de computador, para manter esse monte de data center funcionando. Tudo isso gera impacto para o ser humano, apesar das pessoas não estarem olhando isso. E aí, por que se julga mais forte a IA? Porque se disse que a IA era inteligente e substituiria o humano. Se ela vai substituir o humano, como ela erra? Como a gente dá ao luxo dela errar? E aí, as pessoas não entendem o impacto desse erro. É diferente. Essa é a minha. Pessoal, mais alguém para complementar? Em caso negativo, eu preciso. A gente já deu o horário. Para quem não sabe, eu estou com o Bueno, que é o nosso responsável aqui pela parte de eventos, né? Quem Eu sei. colabora com toda essa execução, com essa comunicação que a gente faz aqui nas salas. E ele já está aqui para mim, Roberto, precisa finalizar, precisa encerrar. Dá para Tá? dar só 2 cents, Roberto? É super rápido, eu prometo que vai ser super rápido. Sim, claro. Eu acho que a gente, como não deu tempo de falar, mas assim, o pessoal fala de adoção, não de IA. Eu acho que tem que ter adoção. Se as empresas, se os gestores ali não adotarem, fatalmente eu vou falar de empresas de desenvolvimento de software, pessoal de cyber, eles estão adotando. Então, melhor que adotem de forma corporativa, com governança, observabilidade e tudo mais, do que a gente começar a ter aí o pessoal de desenvolvimento plugando IDE em um monte de IA aí espalhadas aí, separadas, sem governança e tudo mais. Então, os famosos Shadows, agora é Shadow IA, né? Antigamente era Shadow IT, agora vai ter os Shadows IA também. Então,
é um caminho sem volta. É melhor que se adote IA de forma corporativa, para ter essa visibilidade, observabilidade, os guardrails e tudo mais, de forma que seja controlado e tenha uma governança da empresa, né? Eu acho que a gente tem que ir para esse caminho, porque falar, galera, não vai usar, alguém vai acabar usando. E já que vai usar, use dentro do contexto que a empresa, com as regras que a empresa definiu. Se você não usar, você vai ficar para trás. Fatalmente vai ficar para trás. Então, eu acho que minhas últimas palavras seriam isso. A gente acabou não conseguindo explorar todos os detalhes de IA, mas esse é um lado que daria para explorar muito. Se a gente for ver o que tem de Shadow AI hoje no mercado, pessoas que acabam utilizando. Para quem programa, antigamente tinha um site chamado Stack Overflow. O cara pegava um pedaço do código dele e colocava lá para as pessoas ajudarem ele a resolver o problema. A gente migrou disso para soluções de IA, sabe? Para GitHub não, mas para soluções de IA. Então, assim, vamos usar, mas vamos tentar colocar no mínimo uma governança no uso da IA. Daria para falar muito mais, mas como a gente está estourado aqui, perdão. Sem problema, pessoal. Como eu disse para vocês naqueles papos que a gente vem fazendo antes do evento, né? Nunca dá tempo. Quando o assunto começa a esquentar, a gente já tem que parar e tudo mais, tá? Infelizmente, eu vou ter que pedir para que vocês deem tchau, né, para o pessoal e tudo mais, e dar um recado para o Vitor. Vitor, tinha uma última pergunta para você aqui, tá? Feito pelo Alexandre de Freitas, e depois eu passo para você. Alexandre, eu vi, tá, a pergunta. Tinha outras também, mas essas que não foram respondidas, depois a gente manda para os participantes, se ela está direcionada para alguém, e ele te responde. Até mesmo porque, Vitor, esse cenário de aplicações de IA e tudo mais depende do contexto que está dentro lá das atividades do Vitor, e talvez ele não possa falar por conta da empresa, não por conta dele, mas por conta da empresa, das regras, das normas que eles precisam seguir lá. Ele não poderia falar aqui no ao vivo para você ou em hipótese alguma. Então, depois eu passo a pergunta, ele explica direitinho para você, manda uma resposta, tá bom? Pessoal, eu agradeço a participação de todos. Logan, seja bem-vindo. Nos Obrigado. próximos eventos, a gente pretende contar com o teu apoio, com a tua ajuda, bem como assim o Vitor e a Alessandra, pessoal. Gostei muito da participação de vocês, tá? Infelizmente não dá tempo de tudo. Mas pode se despedir, fica à vontade. Vamos começar aí com o Logan. Primeiro, obrigado, pessoal. Fico à disposição para a próxima edição. Acho que foi muito massa o papo aqui. De fato, a dinâmica acaba sendo muito rápida. A gente vai ver, passou uma hora assim, que eu juro que eu nem vi passando essa uma hora. Mas muito bom ter esse tipo de iniciativa aqui. Eu confesso que é a minha primeira vez, então eu não conhecia essa frente de vocês. E fico à disposição para próximas edições e contem comigo. Obrigado. Vitor. Obrigado, pessoal, pela presença aí, né? O recado é esse. Como a gente colocou aqui na discussão, tudo depende do objetivo que você vai usar, né? Mas sempre assim, cautela com a dependência excessiva da ferramenta e a responsabilização também. A responsabilidade não é terceirizável, né? Não adianta depois falar que a IA deu um caminho errado. Você não pode depositar a sua estratégia nela, tá? Isso é muito importante. Obrigado, Vitor, mais uma vez aí pela sua participação. Alessandra. Só agradecer, Roberto, o convite. Fico à disposição aí para os próximos. E é isso, pessoal. A gente vai falando pelas redes. Agradeço a todos aí. Que tenham uma boa tarde. Pessoal, obrigado pela participação de todos. E dou por encerrado mais uma vez aí esse painel do Perenity Week. Um abraço.